Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 24 de outubro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos nossa meditação no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 39 a 48. Quem é o administrador fiel e prudente, incumbido de dar comida a todos na hora certa? Continua a meditação de ontem sobre a vigilância, sinônimo do amor. Hoje refletimos sobre a vocação dos mordomos, o coordenador dos criados, o chefe dos servos, cujo papel não é de honra, mas de fadiga dobrada. Em outras palavras, o mordomo é um pastor bom, que procura boa comida para suas ovelhas, vigiando até no horário das refeições. O mordomo é uma mãe praticamente, e o bem deve ser feito bem, e não mais ou menos. Tudo cronometrado, na hora certa, na quantia certa, porque tudo que não é certo não é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa, para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, um empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É impressionante, irmãos, a insistência de Jesus na hora certa. Esperar o patrão e dar comida na hora certa a todos os criados. Comentamos esse trecho no final de agosto, mas com o diário de hoje desejamos continuar o que explicamos naquela meditação. Na hora certa. É detalhe que não pode passar despercebido e ficou bem claro seja na narração de Mateus, seja na narração de Lucas. Jesus sabia o que dizia e isso tinha um peso. Hoje podemos concentrar a nossa atenção sobre essas palavras de Jesus: dar comida na hora certa. Já procurar comida, cozinhar e distribuir é um grande trabalho. Mas exigir que seja tudo na hora certa não será demais? Não basta providenciar e preparar a comida? Precisa também verificar que todos comam na hora certa? É exatamente isso que Jesus exige de quem tem responsabilidade. E note-se bem, todos temos responsabilidade, a começar de uma mãe e de um pai para com seus filhos, até o último, que está fazendo a escola de pastores. Quem tem coração tem responsabilidade.
Como você pode deixar morrer de fome uma criança? Jesus insiste que o bem deve ser feito com carinho, com interesse, com precisão, com cuidado. Não basta fazer o bem, precisa fazer bem o bem. Se faltar esta paixão, nada dará certo. Jesus nos convida a declarar morte ao mais ou menos. Irmãos, o mais ou menos mata mais do que o desleixo. Da mesma forma que uma pessoa morna é vomitada da boca de Jesus, pior do que uma pessoa fria, assim um responsável que faça as coisas mais ou menos é pior do que aquele que não faz nada. Se uma mãe amamenta mais ou menos o seu filho, praticamente o está matando lentamente, porque o filho só poderá sobreviver se a mãe o amamentar bem. Com uma amamentação mais ou menos, a criança é destinada a falecer, mesmo que lentamente, e isso é ainda mais cruel. Se os pais alimentam mal os seus filhos, os tornarão desnutridos, sofridos a vida inteira, com o cérebro prejudicado pela fome. Isso não é pior que morrer? Irmãos, o mais ou menos mata tanto quanto não fazer nada. Quando Jesus diz dar comida na hora certa, ele diz que devemos cuidar de todos os que são confiados aos nossos cuidados, poucos ou tantos. Devemos cuidar com todas as nossas forças, porque só conseguiremos na nossa missão de pastores se nos empenharmos com todas as nossas forças. Um pastor não pode vigiar mais ou menos o rebanho, porque vigiar mais ou menos é como não vigiar. Não será difícil para um lobo atacar se o pastor estiver mais ou menos atento, se ficar se embriagando. Um pastor não pode conduzir um rebanho onde há mais ou menos grama para comer, para as ovelhas comerem. Nunca as ovelhas produzirão leite desse jeito, e as mais fracas morrerão. Um pastor mais ou menos é um lobo disfarçado, esta é a verdade. Igualmente é muito perigoso um pastor dos nossos grupos ou casas, ou qualquer responsável entre nós, que não ofereça alimento certo aos seus filhos na hora certa. Por exemplo, nós falamos que nas nossas casas de acolhida não se usa remédio algum porque a palavra de Deus é a verdadeira medicina. Pois bem, então um responsável que faz mal diário, propõe mal diário, é como um médico que não dá um remédio ao paciente, o remédio que o paciente precisa. Este médico mata o paciente, se não administrar o remédio certo na hora certa. Assim, um coordenador que não se preocupa de passar bem o diário toda manhã, que não se preocupa de ajudar a fazer bem esse diário, de ensinar a fazer um propósito, está matando suas ovelhas, está matando os acolhidos. Deixa eles sem remédio e não podem sarar. Se um cirurgião estiver mais ou menos limpo quando entra na sala operatória, é como se estivesse sujo, porque quando abre o corpo de um paciente, não pode haver a mínima sujeira ao redor. Ainda pior, se esse cirurgião estudou mais ou menos, se fez uma universidade mais ou menos, se fez um estágio mais ou menos, você teria coragem de se fazer operar por ele? O mesmo se pode falar de um pedreiro. Quem gostaria que a sua casa fosse construída por um pedreiro mais ou menos, que sabe fazer massa mais ou menos, que sabe fazer acabamento mais ou menos, que coloca cimento mais ou menos? Melhor seria não construir casa nenhuma, porque uma vez que esta está construída e você mora dentro, ela desaba em cima de você e te mata. Melhor seria não ter começado a casa e dormir no sereno. Isso é o fruto de um pedreiro meia colher. E um coordenador meia colher não é diferente, irmãos. Jesus sabia bem
que só uma missão feita com o coração dá certo. Pense, por exemplo, no carinho que teus filhos merecem, sejam eles biológicos ou do coração. Pense com quanto carinho e seriedade deve se preparar um jovem que ainda não tem muita responsabilidade para se tornar um bom pai, uma boa mãe, no sentido espiritual ou biológico. Nas coisas de Deus não se brinca. Nada que não é feito com o coração fica em pé. Com essas considerações, podemos entender melhor o trecho que a liturgia hoje nos oferece. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também estáis preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente, que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, um empregado que não conhecia esta vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido, e a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Vamos parar um pouco e anotar agora as frases que mais nos impulsionam a trabalhar como servos bons e cuidadosos. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito, que nos ajude a servir com amor, carinho, empenho, precisão, fazendo na hora certa tudo o que precisa.
Vamos parar mais um pouco para refletir em como podemos colocar em prática, hora por hora, hoje, este propósito que escolhemos. Amar na hora certa. Paz e alegria a todos. Fazer bem o bem. Paz e alegria a todos. Passam os dias, as horas passam depressa bem diante dos seus olhos. Você diz, tenho que zoar, curtir, aproveitar a vida. Tenho todo o tempo do mundo, todo o tempo do mundo. Será? Ninguém sabe o dia ou hora, nem nunca saberá. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Faça o melhor, faça o que puder com a vida que Deus lhe deu. O seu tempo é um talento, um dom, tem que fazer render. Tempo para servir a Deus, para ajudar o irmão. Verá que o segundo vale ouro, não vai desperdiçar. Pense bem, quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem, quanto tempo você tem. Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tantas vidas esperam por seu amor. Tantas vidas esperam por salvação. É preciso lutar enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom. Tem que aproveitar o dom. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Será que você sabe quanto dura a vida? Isso não dá pra dizer, ninguém saberá. Quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem? Tem que aproveitar o dom pra fazer o bem. Quanto tempo você tem?